Olá, boa noite. Aguardar o pessoal ficar online. Hoje, segunda-feira, dia 5 de agosto. Olá, Isabel, bom dia, boa noite. Ainda estou de dia. Boa noite, Isabel. Aguardando o pessoal entrar. Primeira segunda-feira do mês, né? Muita coisa. Vamos lá. Cadê o pessoal que está atrasado? Bom, vamos começando quando o pessoal vai entrando, né? Da última vez que a gente teve live, foi pedido para falar sobre saúde, né? E a semana passada eu tive uma situação com a internet, não pude fazer a live, certo? Mas estamos aqui para a gente poder retomar as nossas conversas espirituais, certo? Quando a gente fala desse tópico saúde, dentro de uma abordagem espiritual, a gente vai ver todas as possibilidades de trazer para esse assunto as várias percepções, certo? Do que é a saúde, o que impossibilita essa saúde, certo? E aí a gente vai falar de ferramentas, as várias ferramentas que a gente pode encontrar. Por exemplo, às vezes a gente precisa de um acompanhamento médico, né? Quando a gente fala de acompanhamento médico, a gente fala da medicina tradicional. Só que quando a gente fala da medicina tradicional, a gente vai ter a medicina tradicional ocidental e ter a medicina tradicional chinesa. E aí você tem ali um tratamento nesse aspecto mais fisiológico, no caso da medicina tradicional. A medicina tradicional aí vai trazer alguns tratamentos, geralmente com comprimidos, remédios e coisas mais. Mas vamos dar assim uma viagem no tempo a uma época em que não existia essa medicina. Tem uma série que eu vi, uma série eu acho que de 4 episódios, chamada Pilares da Terra. Fala de uma época bem medieval, aonde se estava construindo uma catedral. Essa série ela serve bem para ilustrar essa percepção da medicina que foi evoluindo com o tempo, certo? Mas naquela época, alguns tratamentos ainda eram muito. Os tratamentos ainda eram muito. Olá, Maiara, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Ercília. Boa noite, Furtado. Quem mais que entrou? Rosângela, Kafka. Boa noite, bem-vindo a todos. Naquela época havia pouca informação, a gente não tinha internet, né? E na época medieval o que mais acontecia era das pessoas fazerem testes absurdos. Tem uma série aí recente chamada Minha Lady Jane. E a Lady Jane ela faz, né, remédios, faz tratamentos, certo? Com coisas, com ervas e tudo mais. E nesse reino tem um médico que passa uns tratamentos assim bem absurdos, tipo, vamos dar fezes de rinoceronte. Então, antigamente tinha essas coisas meio né, delicadas. A gente sabe que com o tempo foi que foi descobrindo fungos, vírus, bactérias e penicilinas e a coisa foi evoluindo. Por que eu estou falando de séries e de tempo? Para a gente perceber
que a medicina hoje chegou aonde chegou com grande evolução. E naquela época existia algumas práticas de cura não tão formal, e as mulheres que faziam essas curas eram chamadas de bruxa, eram as curandeiras, né? Que geralmente lançavam a mão de ervas, de alguns tratamentos e coisas do tipo. É engraçado porque a medicina tradicional chinesa, você vai ver esses tratamentos de uma maneira bem interessante, sabe? A medicina tradicional chinesa vai trabalhar o físico com ervas. Uma vez eu vi um livro de 5.000 ervas, porque na China, como é um país muito grande, você tem a China no norte e a China no sul. E a mesma erva no norte, ela é mais frio, então tem outros princípios ativos. E a erva no sul vai ser um pouco mais quente, vai ter outros usos, né? E na medicina tradicional chinesa também vai se trabalhar com as agulhinhas, que vocês já devem ter visto. E aquelas agulhinhas nada mais são do que uma técnica de desbloquear a energia que flui no nosso organismo. Isso especificamente para a gente entender aonde eu quero chegar nesse assunto de saúde, né? É muito comum a gente ter uma dor e tomar um remédio, um comprimido. Xarope a gente só tomava quando era criança. Na idade adulta a gente geralmente toma uma cápsulazinha e bebe água. Mas algumas práticas, você vê, por exemplo, a ventosoterapia, a mocha-bustão, a acupuntura, que são tratamentos, né, da medicina tradicional chinesa. E tem como base entender que nós temos meridianos ou canais por onde as energias fluem, e que esses canais eles têm um momento ali que ele é bloqueado. Então se coloca uma agulha, ou se faz uma pressão, ou se faz alguma aplicação ali para desbloquear. Por exemplo, eu não sou professor de medicina tradicional chinesa, mas uma coisa que eu aprendi é que na junção desses dois ossos tem um ponto, que é o IG4, intestino grosso, ponto 4. E é um ponto muito bom para desbloquear ou desobstruir o intestino, e também vai servir para dor de cabeça, vai servir para problemas de nariz, vai servir para um monte de coisa. O que isso quer dizer? Um simples bloqueio pode dificultar o fluir da minha saúde, certo? E aí a gente precisa entender que essa saúde ela é global. Ela não só afeta o nosso físico, e dentro de uma visão, vamos dizer, mais holística, a gente percebe que a doença física ela é uma manifestação, certo, de um processo todo. Hoje em dia é muito comum você ir ao médico com um problema e o médico dizer, não, é totalmente psicológico. Mas na época do Freud, as coisas não eram tão assim. Não se acreditava muito que as doenças eram mentais, certo? Se acreditava muito que a desarmonia era física e que tinha que amputar ou aplicar um remédio e pronto. Hoje a gente já percebe que muitas coisas são desencadeadas de questões mentais, entende? Ou seja, muitas vezes a coisa começa aqui na minha cabeça e vai indo e vai chegando no físico. Ou seja, eu posso, antes que a coisa aconteça no físico, eu posso trabalhar na minha mente. Beleza? E aí, dentro dessa visão holística, a gente vai falar de 4 assuntos. O físico, que seria o mais concreto. Nós temos o emocional, que seriam as nossas reações. Nós temos o mental, certo? Que é muito mais sutil. E a gente tem o espiritual, mais sutil ainda. Então, esses 4 assuntos são assuntos que
estão ligados ao meu dia a dia, a várias coisas, às crenças, aos meus achismos, às minhas interações e às minhas reações das minhas interações com os outros. Então tudo isso está conectado e tudo isso interfere no físico, certo? Isso, por que eu quero colocar isso? Às vezes, essa harmonia holística pode simplesmente desandar por questões talvez mentais ou talvez emocionais, e isso afetar no seu físico, entende? E aí, boa noite, Felipe, boa noite, Malévola, boa noite, Nicolas. É necessário que a gente perceba, boa noite, Átila, é necessário que a gente perceba que essa saúde que a gente busca, ela é conectada ao todo. O mental, o emocional, o espiritual também, tudo isso afeta na minha saúde física. E isso é interessante a gente perceber porque cada vez mais a gente ouve a medicina tradicional ocidental falar de aspectos como, por exemplo, você está com a gastrite nervosa, né? A sua gastrite é de origem emocional, né? Essas coisas todas são resultados da nossa saúde, ou melhor, da nossa harmonia como um todo, ou no caso desarmonia, afetando, né, o nosso bem-estar. E aí é necessário que a gente perceba que alguns assuntos são tão importantes, como o meu bem-estar mental, o meu bem-estar, né, psicológico, seria o mental e o emocional, e também o espiritual, certo? Tudo isso está conectado. E aí a gente vai perceber que a medicina chinesa, a medicina tradicional chinesa, a MTC, ela vai trazer algumas sugestões de trabalhos, de tratamentos bem interessantes. E a medicina tradicional ocidental também traz bastante informações. Porém, em se tratando de medicamentos, a gente tem a medicina tradicional ocidental usando aí a alopatia ou também o uso da homeopatia. Que a homeopatia é interessante, a frase base, né, do fundador é tratar o semelhante pelo semelhante. Isso quer dizer que eu vou buscar ali dinamizar um princípio ativo e com pequenas doses tratar aquilo que precisa ser tratado. Bom, a gente está aí falando de o que é convencional, o que já é conhecido. Vamos falar do não convencional? Eu queria interagir com vocês, né? Eu queria que vocês também interagissem. Boa noite, Cassandra. Por exemplo, como astrólogo, eu sei que no nosso mapa astral, aonde a gente tem um planeta retrógrado, isso afeta a minha saúde. Isso faz com que eu precise de um cuidado maior com o órgão ligado àquele planeta. Entende? Isso dentro da astrologia se tem uma visão da saúde não como um aspecto da medicina tradicional, mas como uma forma de, também não é diagnóstico, mas como uma forma de ler o céu do dia do seu nascimento e indicar as predisposições da sua harmonia ou o que pode mais facilmente desarmonizar. A medicina tradicional chinesa já fala que algumas coisas afetam o nosso organismo. Por exemplo, há um dizer popular que se fala de inimigos fidalgal. Alguns vinculam esse fidalgal ao fígado. E o fígado aí, no caso, na medicina, na MTC, está conectado à raiva. As nossas raivas afetam o nosso fígado.
Vamos lá, deixa eu ler o que Felipe disse. Nós que nascemos com algumas características, por exemplo, alergia de pele ou respiratória, é possível curar através de uma cura interior? Com certeza. A cura é uma prática especificamente da medicina tradicional ocidental. Dentro dessa visão, a gente não fala de exatamente uma cura, a gente fala de uma harmonização. Porque a gente entende que o físico é afetado pelo mental e emocional, e vice-versa, certo? Dentro dessa percepção, a gente precisa entender o que está por trás disso, né? As alergias têm a ver com a falta de aceitação de alguma coisa, ou uma rejeição, certo? Vamos supor, eu tenho uma alergia a gato. Na realidade não seria gato, poderia ser o pelo do gato, poderia ser o fungo que dá um cheiro no gato ou no cachorro, e por aí vai. Essa rejeição tem a ver com alguma coisa, certo? Mas digamos que isso desencadeia um problema respiratório. O problema respiratório, segundo a medicina tradicional chinesa, vem dizer que isso tem conexão com a minha alegria. Problemas pulmonares, a MTC conecta com a questão da alegria. Isso quer dizer, a minha falta de alegria pode me deixar mais suscetível a ter problemas respiratórios, certo? Então, nós estamos aí trabalhando numa possibilidade. A gente precisa entender que uma coisa que me afeta pode não afetar você. E isso vem de que perspectiva? Isso vem da minha sensibilidade. Às vezes eu fico mais sensível, certo? Então vamos pegar um exemplo. Alguém escreveu alguma coisa. Vamos lá, Rosângela. Fred, boa noite. Se eu não souber minha hora de nascimento, posso mesmo assim ter ideia, com certeza, das áreas de atenção da saúde? Vamos lá. Quando a gente faz o mapa astral, a hora de nascimento tem conexão com o ascendente e as casas, certo? Mas o que eu lhe falei é que... e tem uma casa que tem a ver com saúde, que é a casa 6. Mas eu lhe falei dos planetas retrógrados. Vou pegar um exemplo, né? Eu me uso como exemplo. O meu Júpiter, ele é retrógrado. E Júpiter é um planeta que rege o fígado, certo? Isso quer dizer que eu preciso ter um cuidado com tudo que possa afetar o meu fígado, beleza? Então, isso não quer dizer que eu nasci para ter problema de fígado. Não é isso. Eu preciso ter uma atenção com o meu fígado, pois ele é um pouco mais sensível. Então dá para eu saber, sim, de acordo com o dia, mês e ano que eu nasci, né? Dá para eu fazer uma análise dos planetas e qual o planeta que estava retrogradando, certo? Ou o planeta que estava retornando. Por exemplo, essa madrugada, 1 e pouco da manhã, o Mercúrio começou a retrogradar, certo? E aí nós temos as pessoas que nasceram, né, hoje ou até o dia 28, vão estar com esse Mercúrio retrógrado no mapa, certo? Aonde esse Mercúrio cai nas casas, aí um outro assunto, certo? Mas ficou melhor? Então pronto. Quando a gente fala dessas questões de saúde, a gente precisa falar de um todo, certo? Desse mental, desse emocional, desse espiritual. E o espiritual aí tem a ver com essas coisas de energia, com essas coisas assim que a ciência não consegue falar, né? Não consegue ainda trabalhar tão a fundo, porque a gente não está falando de uma energia como uma energia elétrica que está conectando a nós, ou essa energia radiônica das ondas do Wi-Fi. Não, estamos falando de uma energia espiritual.
Essa energia espiritual, a gente precisa perceber, e aí eu vou trazer informações do taoísmo. O taoísmo, ele fala que essa energia espiritual, que é você, ela é uma junção de duas outras energias, certo? Isso quer dizer que você tem uma energia ancestral, isso especificamente. Você traz coisas do seu pai, da sua mãe, dos pais do seu pai, dos pais da sua mãe e assim sucessivamente. A constelação também fala disso. Mas a gente está falando aí do taoísmo, que ele vai trazer essa carga através do DNA. Só que no taoísmo diz que essa energia ela fica 4 dedos abaixo do umbigo e é chamada de Qing, certo? Essa energia Qing é uma energia, uns escrevem com J, outros escrevem com CH. Essa energia ancestral, certo? E é óbvio que essa energia tem a ver com o nosso DNA. Isso quer dizer, traduzindo, isso é antigo, o taoísmo fala há muito tempo, mas isso quer dizer que a gente traz muita coisa no DNA, certo? E, mais especificamente, a gente traz muita coisa dos nossos ancestrais. Não só questões de saúde, como por exemplo a gente ouve hoje de muitas questões hereditárias, certo? E tem alguém na sua família com tal quadro, então isso é hereditário. Vocês já ouviram isso, né? Ixi, acho que eu tô sozinho, tá todo mundo... Alô, alô? Vocês já ouviram isso? Eu acho que travou. Cadê? Boa noite, Fred. Problemas de constipação estão relacionados a quais problemas? A constipação, ela tem conexão. Nós temos 2 tipos de constipação, certo? Mas os 2 tipos de constipação, seja nasal ou seja a outra, ele tem a ver com intestinos, certo? E tem a ver exatamente com a retenção. Dentro da visão indiana, fala-se dessa retenção, né? A gente fala de intestino, e o intestino vai estar conectado ao chakra da raiz. E o chakra da raiz conecta-nos à terra, a viver o que a gente tem para viver, a ser o que a gente tem que ser, certo? Porém, um grande problema é eu ter medo de viver o que eu tenho para viver, eu ter medo de ser eu ter medo de conseguir. Esses medos me faz com que eu me segure, entende? Então isso acaba me trazendo aquela retenção, aquele apego. É dito que é necessário aí a gente trabalhar na nossa cabeça. Vamos falar de meditação. Medite com o deixar ir. O rio, ou por exemplo, uma escada rolante, as pessoas saindo da escada rolante ou do metrô. Trabalhe esse fluir. O fluxo é necessário que a gente trabalhe na nossa cabeça, certo? Às vezes a nossa cabeça quer reter o momento, quer reter o relacionamento, quer reter tanta coisa. E Buda fala que um dos 3 males do mundo é o apego. A gente sofre por causa do apego. Então desapega. Não é propaganda de nenhum site de venda, tá? Desapegar quer dizer deixe ir. Esse deixar ir tem conexão com você perceber que se aquilo tiver que ser para você, você solta e aquilo volta, certo? Mas se você retém tanto aquilo ali, acaba que aquilo ali, na primeira oportunidade, quando você abrir a porta, o passarinho vai fugir da gaiola e bye bye, certo? Então, desapega, deixa fluir. O medo de perder faz a gente prender, tá certo? Faz sentido para você? Acho que foi Rosane, né, que falou. Deixa eu ver.
Eu não sei, eu acho que é Rosane. Certo? Então vamos lá. A gente já falou que nós temos os tratamentos físicos, que são importantes, né? Nós temos esses tratamentos emocionais, que afetam sim os nossos organismos. Que bom, obrigado. E nós temos também os aspectos energéticos. E eu falei apenas de um, da energia hereditária. A outra energia, dentro do taoísmo, é chamada de Shen. E não é aquela plataforma de venda, não, tá? É SHEN. Essa energia é energia espiritual. Isso quer dizer que o ser que você é hoje é uma junção da energia ancestral, vinda do DNA, e dessa energia que anima o seu corpo, que fica localizada no centro, no encontro entre os dois olhos e o alto da cabeça, mais ou menos na região de pituitária, pineal e tálamo, hipotálamo e tudo mais. Eu não sou professor de biologia, mas os estudiosos dizem que existe ali um centro de comando, e ali ficaria energia espiritual. Essa energia espiritual seria a energia que você é antes do primeiro suspiro, certo? Essa energia é a energia que teve outras experiências há muito e muito tempo. Essa energia, junto com a energia hereditária, gera você. E essa energia que é você, a gente chama de Ti ou Ki, e fica localizada nessa região do coração, certo? É aquele calor humano que você tem, é esse aquecimento que você, né, tem aqui. Na medicina tradicional chinesa, se fala do triplo aquecedor, se fala de algumas energias que movimentam o meu organismo, né? Um está aqui ligado a coração e pulmão, né? O outro tem a ver com a digestão. Então todas essas energias estão aí dentro de você. E às vezes essas energias elas ficam desarmônicas. E aí eu preciso ou desbloquear ou carregar essas energias. E aí, se a gente for pela ideia de que os órgãos estão ligados a emoções, algumas emoções, vou pegar o exemplo do pulmão. A tristeza deixa o seu pulmão doente. E a alegria traz mais boas energias para o seu pulmão. Então, momentos de alegria vai te trazer mais saúde respiratória. Entende? Então, a partir disso, ter momentos felizes pode te ajudar em questões respiratórias. Mas também existem outras técnicas, como o uso da acupuntura, ou mocha-bustão, ou mesmo acupressão, do-in, shiatsu, várias técnicas de desbloquear o Qi no canal da respiração, no canal do pulmão. Ou você pode também trabalhar, por exemplo, com energia Reiki, que vai energizar o seu físico, energizar o pulmão, energizar o seu organismo. Então aí há várias possibilidades, da medicina tradicional até essa medicina, vamos chamar de esses tratamentos, antigamente eu conheci como alternativo. E hoje a gente chama de complementar, certo? Porque é necessário sim o tratamento, para alguns casos físicos, de um tratamento de uma medicação. Mas às vezes a medicação ela pode ser um pouco pesada e você está debilitado e precisar ali de uma ajuda, de um tratamento que complemente, entende? Então há várias possibilidades de você cuidar do seu organismo. Porém, eu costumo dizer em aulas que tudo isso são formas de tratar, mas você pode prevenir. Como? As 5 grandes energias. Eu queria deixar muito forte essa base para vocês, certo?
que é o quê? Se você dorme bem, o seu organismo, ele descansa bem, ele se recupera, certo? A gente precisa de uma boa noite de sono para que o seu organismo relaxe e que a bioquímica, né, os hormônios sejam soltos no seu organismo para fazer bem. A gente sabe que tem um hormônio que limpa a cabeça. A gente sabe que tem um hormônio que tem conexão com o seu crescimento ou regeneração celular. Então você sabe que tem vários hormônios no seu organismo que estão encarregados pelo bom funcionamento. E o dormir bem ajuda muito. Então isso recupera suas energias. Outra forma de recuperar as energias é que nós somos seres que vivemos num planeta que tem sol. E a energia do sol é necessária, assim como a luz, a escuridão. Então a escuridão ajuda a ter a melatonina e o sol desperta um monte de coisa na gente. Então a energia do sol ajuda muito. Energizar-se com o sol, seja com um banho de sol, ou seja com você solarizando a água, aí é um aspecto mais sutil. Adote você a técnica que você quiser. A energia do sol vai ser bem útil para a sua saúde, certo? Quantas vezes você não já ouviu falar para criança ou para alguém que está com algum problema respiratório grave, a pessoa passa banhos de sol bem cedo, aquele banho de sol assim, com o clima bem fresquinho, né? Antes das 8 horas, né? Esse sol nascente, ele está ali um pouco fraco, mas ainda é potente. Então você absorve essas energias. Há um tempo foi lançado um livro sobre viver de luz. E a básica do viver de luz era se carregar com energia solar, certo? Então, a energia solar ajuda muito. Então, use o momento de sol, certo? Sim, regula o sono. Assim como dormir com escuridão, né, Malévola? Escurecer tudo ajuda você a soltar melatonina. E aí você não precisa tomar melatonina, né? Hoje em dia já se industrializa a melatonina e a pessoa toma para ajudar a regular o sono. Bom, então nesse caso você vai vendo que uma boa noite de sono, a energia solar e uma coisa que é fundamental, a alimentação, né? A Ercília entrou aí, a Ercília é nutricionista, sabe bem o benefício nutricional da alimentação. Mas vamos falar do benefício energético da alimentação, certo? É óbvio que quando eu como algo, vamos assim dizer, algo saudável, isso faz bem para o meu organismo, pois o meu organismo foi constituído de alimento, certo? Ou seja, quando você estava sendo gerado no ventre, sua mãe comia algumas coisas e essas coisas, né, ajudou a nutrir e a formar o feto. Hoje, você aqui e acolá precisa de alguns ingredientes como ferro, cálcio, magnésio. Estamos agora na moda do magnésio, né? De tomar os magnésios quelatos, os magnésios isso, aquilo outro, a vitamina B12 e por aí vai. Tudo isso é uma suplementação porque a nossa alimentação, devido ao nosso corre-corre, não é tão bem equilibrada. Então a gente precisa equilibrar um pouco mais a alimentação e talvez complementar. Então aí a gente não está julgando, nem criticando, nem reclamando. A gente só está falando da modernidade. Porém, independente de você usar uma suplementação ou de você ter uma alimentação totalmente saudável, é necessário que você tenha uma alimentação saudável e viva. Existe o crudelismo, que é uma prática de alimentação com alimentos crus, certo? Que é bem legal a ideia de você entender que a semente traz toda a informação de uma árvore. E quando você germina essa semente,
essa semente acorda as informações e você ingere e traz aquela energia, né, que está ali nascendo para dentro de você e vai lhe ajudar. É uma ideia. Porém, a gente precisa entender outra coisa. Às vezes, o corre-corre da semana impossibilita de eu fazer comida ali fresquinha e comer. Às vezes eu faço e congelo. Tudo bem, a gente precisa se adaptar à modernidade. Porém, esse alimento congelado ele vai matar a sua fome e vai sim trazer ali uma suplementação, dependendo de como você fez e como você, né, conservou. Porém, a gente precisa de energia. Então é necessário que a gente consuma algo que tem energia fresca. Seja uma fruta, seja uma salada, ou mesmo um pão quentinho estalando, seja o que for. O que você traz de um alimento energético, certo? Não estou falando daqueles que bebem não, tá? Aquele alimento que tem realmente vida, que tem energia, que vai te trazer aquele vigor. Esse alimento ele é super útil para o meu bem-estar, certo? E isso vai trazer uma harmonização do meu corpo e trazer então mais saúde, certo? Nem precisa falar que o médico aconselha tomar 2 litros d'água, mas essa água pode ser energizada, concorda? Pode ser uma água mais natural ou pode ser uma água solarizada, lunarizada, ou feito um elixir de pedra, ou aplicado energia nela de alguma forma, seja de uma pirâmide, seja de um reiki, seja de o que você quiser. Existe um cientista chamado Masaru Emoto que fez um estudo sobre a água e ele diz que a água absorve os sons e palavras, ela se energiza, e isso ele foi fazer testes, ou seja, ele fez o teste com a água sendo exposta ao discurso de Hitler e a água sendo exposta a orações de monge. Isso quer dizer que a energia da palavra também vai afetar a molécula da água. Então você pode trazer aí alguma coisa nesse aspecto sonoro para a água, ou você pode buscar uma forma de energizar a sua água para trazer mais energia para o seu dia a dia e para o seu corpo, certo? Falamos de sono, falamos de sol, falamos de alimento vivo, falamos de água e aí falta o mais importante, respiração. A respiração ela é fundamental para o seu bem-estar. Mas todos nós respiramos. Se pararmos de respirar, morremos. Mas precisamos de uma respiração consciente. Uma respiração que não seja aquela respiração mecânica. Uma respiração em que você traga com esse oxigênio energia. Isso quer dizer o quê? Inspira contando, vamos dizer, de 1 a 4 e segura essa respiração durante 4 segundos, depois solta o ar em 4 segundos. Essa técnica de respiração, como tem outras técnicas na yoga e em várias práticas, a respiração vai ajudar muito a você energizar cada célula. Então, o uso da respiração consciente ajuda muito. Dica para você: acorda e bebe água, porque o seu organismo estava adormecido e desidratou se você passou 8 horas dormindo sem beber água. Quando você for beber essa água, respira, traz oxigênio, coloca água e oxigênio dentro do seu organismo para o seu organismo dar uma acordada. Esse oxigênio vai para o sangue, vai para o cérebro, vai correr no seu corpo todo, vai trazer outra energia. E aí vem um plus. É muito importante você mexer com as suas energias. Atividade física faz com que as energias das extremidades, que às vezes ficam estagnadas, mudam. Então o movimento, seja qual for, bicicleta, caminhada, esteira, aeróbica, zumba, você bota lá a música do El Chan e vai dançar, não estamos aqui para julgar, estamos aqui para dizer que você precisa de alguma movimentação
para essa energia movimentar. Para quem é clarividente, a gente vê no campo energético da pessoa esse, a gente chama de duplo etérico, uma energia bem próxima da pele. E essa energia, quando você tem atividade física, ela é brilhante. E quando você está ali um pouco estagnado, essa energia fica acinzentada. Então a gente consegue perceber pelo brilho do campo energético se a pessoa tem uma atividade ou não. Então eu sugiro para você, faça alguma atividade física, movimente essas energias. Não só vai movimentar o seu físico, como também vai movimentar muitas emoções. E as emoções negativas vão sair. Dica: Theta Healing é maravilhoso para tratamentos físicos e também, né, das nossas crenças limitantes. A gente tem várias práticas de tratamento físico, certo? Maravilhoso, como eu falei aqui da ventosa, tem massagem, é tão legal, certo? Tanta coisa que você pode fazer, tanta coisa que você pode lançar a mão pela sua saúde, certo? O que é mais importante de tudo isso? É você entender que prevenir, cuidar de você, por você se amar, ajuda muito a você evitar lá na frente ter alguns problemas. Eu não sei vocês, mas eu sou avesso à dor. Eu não quero ter dor. Então vamos prevenir isso. O que vocês acham? Concordam comigo? Tá todo mundo calado. Eu acho que eu falei demais, né? Alô? Alguém aí? Eu acho que eu tenho um delay, né? Tem uma lentidão. Ótimo, obrigado, Cassandra. Não estou sozinho, que bom, a Cassandra tá aí falando comigo. Eu sei que às vezes é muito difícil colocar todas essas ideias em prática, principalmente pessoas que têm uma certa resistência ou hábito a tomar medicação. Sim, vou já terminar, Felipe. Estou terminando. Gratidão também. Essa live vai ficar gravada 24 horas. Depois você encontra ela no canal do YouTube. Essa ideia é uma ideia de compartilhar um pouco da minha experiência, dos meus estudos, de percepções que eu vou tendo ao longo do tempo e também da gente dialogar, certo? Eu acho que o assunto não foi tão atraente. A Isabel está tão calada hoje. Preciso colocar essas energias na minha vida e deixar mais esses. Sim, o remédio é maravilhoso, mas tem a sua contraindicação. E o remédio ajuda muito, mas energia também. Então vai aos poucos, né? Casando uma coisa com a outra, juntando, trazendo aí mais práticas, né, complementares, até sua saúde ficar ótima. Nossa! Eu achei que você nem tava, Isabel, porque você ficou tão caladinha. Você tá mudando muito, né, amiga? Tá muito silenciosa. Cadê a Mayara? A Mayara já foi embora. Bom, fica aí a informação, certo? Caso alguma coisa ficou faltando ser dita, deixe os comentários que eu leio e aí a gente pode fazer uma segunda parte desse assunto, certo? Oi, Rosiane. Gostou, Rosiane? Foi agradável para você? Desculpe porque eu começo a falar, parece uma metralhadora, né? Gratidão, Demetrio. Gratidão, Cassandra. Gratidão. E aguarde as novidades. Vamos ter mais novidades em breve, viu?
É... Ai, Educarte, né? Vou chamar de Edu. Edu, é, os óleos essenciais é maravilhoso. A gente percebe, né, nesses trabalhos energéticos o uso também de elementos da natureza que podem complementar. Dentro do Theta Healing, eu aprendi uma coisa, que a pedra ela está conectada à terra, né? E você pode trabalhar muito com a energia dos cristais, né? Por exemplo, eu estou aqui com alguns cristais, que é maravilhoso, certo? Oi, Paula, desculpe, eu vi Educarte. Paula, os cristais têm uma energia maravilhosa, ajuda muito. E aí a gente vai para outro assunto, que é as ervas, né? No caso das ervas, as ervas elas podem ser usadas de diversas formas, certo? Por exemplo, as ervas podem ser usadas em formato de chá. Existe uma prática chinesa de uma massagem com a trouxinha assim, sabe? De água quente, úmida, que você coloca na pessoa, parecido com pedras quentes. Há grandes possibilidades. Aqui, Artemícia. A mocha bustão é um charuto. Eu estou sem mocha aqui. É um charuto de Artemísia, certo? Então, queima-se Artemísia como se fosse um incenso e coloca nos pontos de acupuntura, certo? Porém, a gente falou de terra. Aí tu tá adorando mulungu? Eu amo. É muito bom mulungu para ansiedade e depressão. As pedras é terra. As ervas também é terra, mas seria uma terra um pouco diferente, né? Aqui é mineral e aqui é vegetal. E o óleo essencial, ele está profundamente ligado ao vegetal, porque é retirado dessas ervas o princípio ativo num formato, é uma caldeira com o vapor sai, passa por um resfriamento, cai num decanter, então tem todo um processo. Eu tive uma experiência maravilhosa no sertão da Bahia de colher ervas e fazer óleo essencial. É muito, muito massa. Uma experiência maravilhosa. E esses óleos essenciais, eles são maravilhosos, mas muito delicado. Uma coisa é você trabalhar com essência, outra coisa é você trabalhar com óleo essencial. O óleo essencial precisa de um cuidado, não pode ser ingerido, né? Tem que ter um cuidado. Você pode destilar, usar óleo vegetal na massagem, certo? Por exemplo, eu estou aqui com óleo de hortelã, que ele é ótimo para liberar, né? E hortelã também ajuda nos processos mentais, assim como alecrim, né? Então você tem aí vários aspectos das ervas que podem ser usadas, certo? Óleos essenciais. Bom, hoje todo mundo vai naquelas plataformas de compras, aquelas plataformas chinesas que você compra coisas e recebe em casa. Você pode achar por ali, ou também você acha em lojas especializadas como Mundo Verde ou loja de produtos naturais, como tem no centro a Semear. Então você encontra vários tipos de óleos. É importante que você entenda quais são os óleos e para que usa. Eu não falei aqui para vocês o uso dos florais. Os florais, sejam eles florais de Bach, floral de Minas, floral do Arizona, australiano ou floral etérico, os florais, eles são o uso do vegetal através da energia da flor passada para a água e conservada apenas com pequena quantidade de conhaque e de anis. Então, esse floral, dentro da visão da homeopatia, do tratar o semelhante, se pega a flor daquela planta que a gente bate, ela se fecha toda, aquela planta que tem muito medo, usa-se a flor daquela planta para fazer um floral para tratar os medos de coisas conhecidas. Medo de dirigir, medo de elevador, medo de coisas conhecidas. Mas também tem para as coisas desconhecidas. Então
tem um monte de possibilidades que a gente pode ir falando, num segundo momento, caso vocês queiram, e ir falando mais dessas práticas. Eu adoro, eu tenho assim um amor enorme pela herbologia, certo? Mas também estudo pedras, óleos, tudo que você possa imaginar. Adoro tudo isso, adoro todos esses, né? Eu acho mágico, acho uma bênção divina. Tudo isso está na Terra para o nosso bem. Basta ter sabedoria, consciência, responsabilidade e boa vontade, não acha? Bom, espero que vocês tenham gostado. Vou encerrando, porque toda segunda-feira eu tenho uma aula e aí a gente pode marcar outros momentos, né? Quem quiser saber mais, entre em contato. Tem eu dou cursos de tarô, de astrologia, de diversas coisas. Isso daí vocês podem ir se informando aos poucos comigo, certo? E tem muita coisa aí pra gente conversando, tá bom? Gratidão a todos. Daqui a 24 horas esse material, né, migra para outra plataforma, fica lá no YouTube. E aí dá para você ver, rever e tudo mais, tá bom? E aí eu espero que, sinceramente, vocês depois vejam com calma esse vídeo, né, e façam suas anotações, façam seus comentários que eu vou ler para poder, né, melhorar cada vez mais. E aí tem bastante coisa. Boa noite, querido. Como é que você está? Terminando a live, Vitor, a gente começa de 7 a 7h40, certo? Mas vai ficar salvo para você ver depois. Se você não conseguir ver em 24 horas, vê lá no YouTube. Boa noite, Manu. Beijo para você. A live vai ficar salva, tá bom? Um beijo enorme. Espero que vocês fiquem cada vez mais saudáveis. E caso seja preciso, a gente faz um segundo tema. E na semana eu vou abrir uma enquete para a gente saber qual é o tema da próxima segunda. Pode ser? Para a gente ver aí o que a gente fala. A gente já falou de amor, já falou de dinheiro. Vamos ver o que a gente fala na próxima segunda, tá bom? Gratidão. Vejam a live com calma. Um beijo enorme e até breve.